é uma palavra vulnerabilidade. O que significa vulnerabilidade? Significa entender que todos somos humanos e o líder tem que ser o primeiro em reconhecer os erros e usar eles para aprender, para progredir. A quinta temporada do Vioral começou e você já pode se conectar no Instagram, @Vioral, ou no Instagram do PC, nosso host, @Paulo Crepaldi. Em todas as plataformas de streaming, aquela dose oral quinzenal para seus ouvidos. Fique agora com o Vioral. Olá, ouvintes do Vioral, episódio bônus de Boas Festas. Sim, são 3 episódios nesse mês de dezembro, um presente do Vioral para vocês. E olha, quando a gente gravou esse episódio, o nosso convidado estava feliz, mas não tão feliz como ele deve estar agora, e vocês vão entender já já o porquê. Porque o nosso convidado de hoje, ele diz que ama muqueca no jantar, adora um creme de papaya com cassis, e ele tá morando há 7 anos aqui no Brasil, mas eles são 26 anos de empresa. Hoje eu tô aqui com o presidente da MSD Brasil, que lidera mais de 1,9 mil colaboradores. Além disso, ele é atualmente o presidente do Conselho de Diretores da Interpharma. O nosso convidado é o argentino campeão mundial, que deve estar vibrando, Hugo Nissenbaum. Hugo, seja bem-vindo ao Vioral e obrigado por participar. Obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade. Imagina que é isso. Hugo, eu vou ter que começar a pergunta. Nós estamos no meio da Copa do Mundo. Possivelmente, na hora que esse podcast for ao ar, a Copa do Mundo já terminou, mas no meio, jogo amanhã, Argentina e Croácia. Como é que tá o coração? Como é que estão as apostas aí para essa Copa do Mundo, Hugo? Olha, para argentino, eu vi a Copa toda com desfibrilador, hein? Porque é importante de seu primeiro jogo. Então a gente vai continuar ali, mas interessante, não? Interessante ver nesta Copa que a vezes você pode ter os melhores jogadores, mas interessante que time é melhor, não? E depois, como em toda na vida, não? Necessita um pouco de sorte. O time de Brasil não mereceu perder, mas perdeu e aí estamos, não? Hugo, agora eu quero entender. Me conta um pouquinho tua história, porque você tem uma história muito interessante de inspiração para entrar na indústria farmacêutica, né? Por que você escolheu a indústria farmacêutica? Porque são 26 anos vestindo a camisa da MSD. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa inspiração de entrar na indústria farmacêutica e nela ficar. Interessante. Olha, primeira coisa, eu peguei esta paixão de meu avô. Ele era farmacista. Na época que, você sabe, nos povos pequenos, um farmacista... O farmacêutico, essa palavra, farmacêutico. Um farmacêutico era uma pessoa bem importante que ajudava a sociedade. Então, nele eu me inspirei. Depois eu fui pesquisador e finalmente acabei na indústria por essas coisas da vida. Você recentemente deu uma entrevista na CBN Professional que eu ouvi muito interessante. E você falou uma coisa que eu achei curioso, Hugo. Eu queria que você discutisse com a gente. Você falou assim, o segredo do sucesso é fazer poucas tarefas, mas executá-las muito bem. Eu queria que você comentasse isso. Você está falando aqui é produtividade? O que você quis dizer com isso, Hugo? Olha, primeira coisa, eu diria que o que quero falar aí é a importância de focar-se naquelas coisas de alto impacto que fazem a diferença. Por 2 motivos. Primeiro, porque a gente acaba cumprindo melhor nosso propósito, o propósito da empresa. Segundo, a gente é mais eficiente no uso de energia. E terceiro, a gente tem um melhor balanço entre trabalho e família e saúde pessoal. E eu acho que todas essas coisas são importantes. No mundo atual, sabe, a gente está hiperbombardeado com um monte de estímulos que tendem a pegar os recursos. Quando falo recursos, é tu tempo, pessoas e, por supuesto, dinheiro para os projetos. Então, a gente tem que fazer escolhas. E para cada um de nós, como líderes, fazer as escolhas adequadas e depois implementar de um jeito com excelência, faz toda a diferença para poder cumprir o propósito de nossa empresa, para ser eficientes e para ter um melhor balanço com nossa vida pessoal.
Uhum. Agora, Hugo, você sabe que tem algumas empresas lá fora que já estão testando aquele modelo de trabalho de 4 dias, né? E a gente também agora está adquirindo essa experiência do modelo de trabalho híbrido. Eu queria saber qual que é a tua opinião em relação a isso, né? Esse modelo de trabalho de 4 dias, de se eliminar um dia, e do modelo de trabalho híbrido. Você conseguiu se adequar a isso? Você é a favor disso? Qual que é o teu pensamento, Hugo? Olha, nós temos já o modelo híbrido e temos muito mais que... Nós temos praticamente 3 dias e 2 dias. E a gente é muito flexível e a gente acredita que esse modelo vino para ficar. Por quê? Porque o modelo, de algum jeito, permite de novo esse balanço, mas a gente tem que continuar aprendendo em 2 sentidos. Um primeiro sentido, que já não mais o escritório é um lugar onde você vai fazer uma tarefa, sino pelo contrário, é um lugar onde mais vai para se relacionar com o resto do time, para fazer coisas criativas. Não faz sentido nenhum ir ao escritório fazer o que você pode fazer em sua casa. Então eu acho que isso é uma parte importante. A outra coisa, a gente está reaprendendo. A gente não pode ir nem um extremo nem outro. Por quê? Porque a interação humana também é importante. Por isso é importante esta parte. E também o que a gente tem que estar aprendendo é a importância de que a tecnologia acompanhe. A vezes é difícil ter uma reunião híbrida porque as pessoas que estão fora têm dificuldade para seguir o que passa dentro. Mas também não só é aprender do ponto de vista tecnológico, sino também nessas reuniões híbridas, aprender do ponto de vista humano de relacionamento. Por quê? Porque se eu te falo a você uma coisa meio baixo assim, do outro lado pode ser percebido como desconfiança. Perfeito. Você entendeu? Ou, se eu não te incluo o que está fora e há um detalhe que saiu, ele pode perder essa oportunidade. Então, é um aprendizado que eu acho que vai continuar, mas vino para ficar. Falando em aprendizados, Hugo, qual que é, você com a sua vasta experiência, qual o maior erro que um gestor pode cometer nos dias de hoje? Bem interessante. Primeira coisa é que ele não seja focado em pessoas, ok? Eu acho que a grande diferença hoje de qualquer empresa são as pessoas. Segundo erro, que ele que não construía time. O que começamos falando hoje quando a gente falou de futebol. Você vê o time de Marrocos, é um time, não tem uma estrela boa. Sin embargo, eles já estão entre os 4 melhores do mundo, não? Então, eu acho que isso é muito importante. E nesse relacionamento com o time e nesse foco nas pessoas, tem que saber escutar e não enamorar-se de suas ideias. Eu visto muitos líderes fracassar por estar enamorados de suas ideias ou estanhados no tempo. E não entender que a vida de hoje exige, e de sempre, não? Mas hoje, essa mais velocidade, um aprendizado contínuo. O mercado está extremamente comoditizado, né? E a vantagem competitiva hoje das organizações são as pessoas, né? Então é importante os líderes entenderem isso, né? Não adianta nada ele ter pós, doutorado, MBA, se ele não entende de pessoas, né? Não, Paulo, fantástico. A diferença está nas pessoas, sabe? E deixa-te falar, Paulo, uma coisa assim que você me traz. Sabe, algumas coisas que eu fui aprendendo na vida. Como eu falei, primeiro você ter foco nas pessoas. Sabe, quando eu tenho uma reunião, ainda que seja uma reunião de diretório, a gente toma 5 minutos para fazer o que a gente chama check-in. Como você chegou aí? Sabe? Porque esse ser humano pode ter um problema de saúde, um problema com o filho, ou estar empolgado por alguma coisa boa. Então, você primeiro tem que entender, eu acho que o ser humano. Então, para mim, isso é uma parte, para mim, crítica de todo líder. Segunda coisa, líderes muitas vezes, sabe, essa típica coisa, vou dar feedback e o cara tem ali, sabe, começa, ai, que você é bom nisto, mas, plá, 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 plá. Que fica para a pessoa? Fica todo o que seu líder está criticando. Deixa ver o que eu penso. Em um time, você tem que usar as fortalezas dos jogadores. Então, por quê? Porque o jogador opera normalmente, quando está na situação de estresse, na situação competitiva, com sua fortaleza. Ele não opera no imediato com
com sua debilidade. Eu sempre lembro que quando eu jogava futebol, eu tive muitos técnicos que eu batia muito ruim com a canhota, não? E eles me tinham praticando. Um dia chegou um coach e ele me falou: esqueça, você muito bem cortando, corta rápido, você tem boa visão, joga a bola para o cara que sabe jogar. E acabou. E ele fez de mim um muito melhor jogador. Então, há que entender quais são as fortalezas de nossas pessoas, sim? E usar essas fortalezas ao benefício da equipe. E isso logra duas coisas também, e você tem que ser aí sim entender a psicologia de sua equipe, porque quando você atua sobre a fortaleza e dá confiança à equipe, donde, que acontece? Os jogadores jogam em um nível muito maior. Não viu você ver um jogador que está jogando um nível, chega um coach e de repente parece que ele foi injetado com alguma coisa que ele começa a ser extraordinário. Então, eu acho que essas coisas são críticas, porque no final, o que nos diferencia cada vez os produtos, como você falou, Paulo, estão mais comoditizados, ao mesmo tempo, e a grande diferença são cada uma das pessoas e os times como interagem entre eles. Isso é importante. E sempre uma coisa que eu falo na vida, não? Que é, de novo, voltando ao campeonato mundial, você necessita uma quota de sorte. Essa bola que bateu na trave, sabe? E que podia haver entrado ou entrou. Essas são grandes diferenças muitas vezes. É verdade. E a outra coisa que eu acho também, quando você é um líder orientado a pessoas, para mim, es crítica, é uma palavra: vulnerabilidade. O que significa vulnerabilidade? Significa entender que todos somos humanos. E o líder tem que ser o primeiro em reconhecer os erros e usar eles para aprender, para progredir, sabe? E entender que o erro e a derrota, sim, são parte do jogo. Ninguém é perfeito, ninguém ganha sempre, só há um que está no céu, sim, que pode fazer isso. Então, são pequenas coisas que a vezes esquecemos, sabe? Não deu certo alguma coisa e que é a primeira coisa? Buscar um culpável. Em lugar de dizer que aprendemos. Verdade. Até, já que você está falando de aprendizado, você falou da questão da velocidade. Eu sempre tenho curiosidade de saber como que uma pessoa na tua posição, Hugo, como é que você faz para acompanhar essas rápidas transformações, né? Então, a gente está trabalhando hoje com diversas gerações ao mesmo tempo, né? Isso é a primeira vez que acontece na história organizacional, você ter esse choque geracional, essa velocidade de informações que mudam, que entram, novas metodologias. Hugo, como é que você faz para se atualizar e ainda executar o teu dia a dia ainda? Olha, primeira coisa, a gente tem que ter curiosidade. Essa é a primeira coisa. Você tem que ter esse desejo de aprender. Segunda coisa, você tem que ter a humildade para escutar e sair. Vou dar um exemplo. A gente nem sabia que era metodologia ágil. Eu saí para ver em empresas que usavam essa metodologia como podíamos usar em nossa empresa. E a primeira coisa que descobri que não era aplicável em uma indústria tradicional, o que acontecia nas companhias de alta tecnologia. Então, o que comecei a fazer? A visitar líderes de empresas tradicionales que con suceso viraron empresas digitais que usaban metodologias ágil y elas más efectivas. Y a gente creó un modelo no Brasil que agora en MSD es aplicado globalmente, que es un modelo que está na mitad do caminho, sabe? Y que funciona perfectamente para una estructura de una industria farmacéutica que tiene ciertas coisas que têm que ser cumpridas e certo marco que é diferente. Isso é uma coisa. Outra, tem que estar perto e comprometido com a diversidade. Sim? E tem que escutar aos jovens. Eu sempre, sabe, eu me criei uma coisa que eu vou te contar, te contei de meu avô. E eu era o neto maior, pero essas mesas longas, era uma família grande, falavam de todo. E eu escutava. Você vai aprendendo como menino dos maiores. Ao mesmo tempo, você como maior aprende dos meninos. E eu me junto, eu tenho diretores e trato de incorporar diretores jovens de 20, 30 anos, sim, recém-cumpridos. E eu mesmo fiz um programa de reverse mentoring. Sabe, em lugar de eu ser mentor,
un menino fue digital mentor mío, ¿entiende? Y así, y você tem que tener apetite pela lectura, apetite después por usar esas cosas y ver dónde está. Agora, de novo, foco en aquelas coisas que você acredita que podem ter impacto em tua organização, porque é impossível hoje, vou te falar, nem para um médico é possível seguir tudo o que acontece na medicina, ele mesmo tem que se focar. Verdade, não tem como. Agora eu fiquei curioso, Hugo, nessa sua exploração de empresas tradicionais e tecnológicas de metodologia ágeis, qual que foi, assim, o teu maior aprendizado, né? Porque se discute muito isso, né? Será que a indústria farmacêutica tem esse capability com todas as regras, compliance? Dá para ser ágil? Dá para ser inovadora nos processos? A ver, eu vou te falar que é o que para mim dá. Primeira coisa que eu entendi nesse momento quando comecei esta viagem, que foi há uns 3 anos, um pouco mais. Quando você veia as indústrias de tecnologia, eram indústrias que, se tinham que fazer um software ou o que seja, elas dividiam e criavam grupos. Segundo, eram indústrias que recebiam massivamente investimentos e incrementavam constantemente o número de empregados para cada um desses projetos. E que elas não tinham que dar no curto prazo ni uma rentabilidade, ni tinham que cumprir com certas coisas. Então, elas faziam tudo pela metodologia ágil. Que é o que eu entendi. E isso era muito bom, porque que era o bom da metodologia ágil? Que você dá uma aspiração a esses grupos pequenos, essa aspiração, esses grupos têm autonomia, e você tem que ajudar a esses grupos como liderança para remover as barreiras, para que com autonomia gerem essas soluções que consigam essa aspiração, ok? Agora, que é o que eu aprendi? Que você não pode fazer todo ágil em uma organização como a nossa. Primeiro, porque você põe louca a organização. Segundo, porque não vai ter todos os recursos de pessoas entrando constantemente a velocidade. E terceiro, porque tem limitações que tem que trabalhar aí. Então, tem que trabalhar dentro de estruturas matriciais. Então, qual foi a ideia? Nós pusimos todos os membros da matriz, de algum jeito, em 2 ou 3 vezes por ano, que é outro aprendizado, que é revisar as prioridades estratégicas 2 ou 3 vezes por ano, ir aí, criar esses squads para aquelas coisas que fazem mais sentido e que vão ser mais transformacionais na vida da empresa. E o resto continua operando como se. E essas coisas são as que a gente pôs em um modo agile. Não dá toda a organização para ser agile, mas se você põe a organização em aquelas coisas que vão ter um alto impacto e a alta probabilidade de sucesso, você continuamente aprende muito. A outra coisa que aprendimos é a importância de ser data-driven, ok? E a indústria farmacêutica sim que tem muitos dados, sabe? Agora, quando você vê, muitas vezes, a gente tende a enamorar-se de projetos e, a vezes, não ser tão data-driven. E então, a gente, hoje, cada decisão que estamos tomando, nós estamos movimentando a entender essa decisão, qual é o impacto, desde o começo, desde o papel, porque você ganha tempo, se não dá no papel, dificilmente vai dar na realidade. Qual é o seu impacto? Qual é a probabilidade de sucesso? E quanto é fácil implementar ou não? Porque você pode ter uma oportunidade fantástica com grande oportunidade de sucesso, mas tem muitas dificuldades para implementar. Então tem que ver aí se vai. E isso, hemos dado essa metodologia aos grupos squad para que eles, em cada um desses sprints, eles sejam capazes de fazer essas decisões rápidas que permitem avançar e iteratir e dizer, ok, eu sigo, ou eu paro, ou eu escalo. E eu acho que você tocou num ponto, Hugo, que eu tenho discutido muito com a indústria farmacêutica, que é essa mentalidade data-driven, como é difícil as pessoas entenderem isso, né? Essa mudança, né, de você realmente, não adianta só ter os dados, se você não está fazendo uma análise e tomando uma decisão sobre eles.
né? E eu sempre forço isso, falo, gente, vocês têm que fazer uma análise e alguém tem que tomar uma decisão sobre eles, né? Porque o dado por dado deixa você mais confuso ainda. Então eu acho muito legal você ter tocado nisso. Você falou da questão do seu avô, da questão da sua formação como pesquisador, essa formação acadêmica forte em bioquímica, você tem mestrado, tem doutorado. O que o lado cientista ensinou para o lado gestor e vice-versa, Hugo? Boa pergunta. O lado cientista me enseñó a tomar decisiones objetivas, a ser más baseado en dados y no en percepciones, porque a gente aprende, y nós latinos adoramos estar en una sala y a gente discute de sus ideas, seja lo que seja, política, economia, imagina en negocios a mesma coisa. E aí o perigo é que a vezes quem é mais eloquente, quem fala melhor, acaba convencendo ao time e não baseado em dados, ¿sí? em coisas objetivas. Então, aí há muito perigo. E como você falou recém, é crítico ter esses dados para entender a jornada do paciente, para entender quem é o centro de nossa atividade, porque a gente está aqui para melhorar y salvar vidas, ¿sí? Entonces, eso es lo que me enseñó el cientista. ¿Qué me enseñó o líder o hombre de negocios? A importância das pessoas de ser um líder. Eu já tinha isso naturalmente, vou confessar alguma coisa para você. Eu era muito ruim como com as minhas mãos. Eu quebrava todo no laboratório, mas eu era muito bom creando grupos multidisciplinarios para llegar a soluciones y descubiertas en la ciencia. Y eso me ayudó mucho para hacer rápido mi carrera, conseguir mi doctorado muy rápido y recibir el premio a mejor cientista joven. Ahora, eso se aprofundó mucho en el momento que yo comencé a trabajar, porque você ahí se da cuenta que no es só a coisa objetiva, no es só juntar as partes, es entender o ser humano do jeito que falamos antes. Então, eu acho que essa é uma parte para mim muito crítica. Outro tema importante, eu que aprendi do lado de negócio, que a vezes você não tem todos os dados, não tem 100% da informação. E a vezes tem que tomar decisões com 80% ou 70% e não esperar, porque senão amanhã é tarde. Que legal. Agora, vamos falar de inclusão, Hugo. Recentemente, vocês assinaram a carta de adesão aos 10 compromissos da empresa com a promoção dos direitos LGBTI+. Eu quero entender primeiro o que isso significa para a MSD e para os colaboradores. O que vocês envisionaram aí, Hugo? Porque esse é um tema tão importante. Recentemente, eu vi você também postando a questão da inclusão PCDT. Comenta um pouquinho disso, da importância disso para a organização. A ver, há uns anos... A gente tem na MSD algo muito claro. A gente tem que falar de diversidade e de inclusão. O que significam essas duas coisas para nós em nossa agenda? Que queremos realmente ser cada dia mais diversos, porque a gente, não só por esse negócio que fala todo mundo, que é muito mais produtivo, não. Primeiro, porque é um direito humano. Segundo, porque a inclusão significa que as pessoas possam ser e se expressar tal y como son en nuestra empresa. Y nós, por ejemplo, una cosa que medimos mucho en la MSD es el índice de felicidad de la persona, ¿sabe? Y eso no era tan fuerte há años y hoy está fuerte y las personas están felices. Porque una cosa es tener personas engajadas porque tienen un trabajo muy bueno, con mucho propósito, otra que tener personas felices. Entonces, a gente está muy focado en esa agenda de diversidad e inclusión en su sentido más amplio. Mas de dois jeitos, não do típico jeito de solo falar, solo educar, sino de realmente de mover a agulha para que haja diversidade, de gerar essas oportunidades. Dou um exemplo. A gente criou um programa de estagiários e com foco em afrodescendentes e mulheres. Sabemos que afrodescendentes têm a barreira do inglês. Damos curso de inglês. Então, você aí melhora. Mas também em outros níveis. Sim, a gente tem que ter 50% de mulheres, por exemplo, em alta liderança. E a gente que faz? Acelera carreiras de algumas pessoas e ajuda. Então, isso por um lado. Mas por outro, você tem que trabalhar com a cultura do dia a dia.
¿sí? Com medidas objetivas que nós temos, nós cada trimestre, cada quatrimestre exatamente, a gente vai medindo, e aí vê como gestores e cada uma das divisões vão avançando nesses temas, quanto as pessoas se sentem incluídas e quanto você avançou para que elas possam ser elas mesmas. Y todos nuestros líderes tienen un objetivo de inclusión, de diversidad e inclusión, escrito para que realmente no sea solo un fala-fala, sino seja ações concretas para movimentar essa agenda. Para mim, você falou em algumas coisas que para mim são fundamentais hoje, né? Você falou da vulnerabilidade, que para mim é quesito primordial, né, de um gestor. Você falou do jeitinho brasileiro, que eu gosto de citar como flexibilidade, que hoje é outro atributo importante para qualquer profissional. Tem que ser flexível, então acho que esse é um ponto. E a alegria, né, Hugo? Não tem mais como separar a vida pessoal da profissional, é tudo uma só, então se a gente não tá alegre numa, não vai estar alegre na outra e vice-versa. Então acho que a gente tem que trazer, isso é muito interessante você falar da questão do check-in que faz na reunião, de buscar esse check-in global na MSD, perguntando do clima organizacional, se as pessoas estão tão felizes ou não. O que a gente pode esperar, na tua opinião, Hugo, da relação marketing, força de vendas e os profissionais de saúde nesse ambiente de transformação digital? Porque a gente está redefinindo todas essas nomenclaturas. Qual que é o papel do marketing? Qual que é o papel da força de vendas? Qual que é o papel da relação da indústria com os profissionais de saúde? Tudo isso ainda para mim tá uma grande nuvem cinza que as pessoas, a indústria farmacêutica está tentando descobrir. Qual que é a tua opinião sobre isso? Olha, para mim há algumas coisas que já estão bem claras. A primeira coisa é que o paciente está no centro. Se a gente não põe o paciente no centro, está equivocado. Segunda coisa, não adianta mais esse paciente, estou falando especialmente quando estamos falando de indústria de inovação, esse representante, hoje ele vira um consultor que tem que levar informação valiosa. Sim? ¿Qué se modificó? Siempre el consultor llevó una información valiosa, pero hoy cada vez con la innovación, él tiene que estar más preparado. Segundo, él necesita la colaboración de otras áreas. ¿Por qué? Porque hoy no adianta que un médico quiera un producto si no tiene acceso a población. Si você no consigue dar acceso no sistema público y no sistema privado, entonces ¿quién tiene que ayudar? Tiene que ayudar con información, mostrando que es costo efectivo, mostrando que salva vidas, o departamento médico, o departamento de acceso, o departamento de políticas gubernamentales. Todos eles tienen que trabajar juntos. Terceiro, hay un área que se llama de account management. Tienen que trabajar con los clientes en parcerias. No hay jeito, porque el paciente está no centro, está el pagador, está o que presta o servicio, está a indústria farmacêutica, está o governo e as agências regulatórias, e no centro hay un señor que está esperando una solución, que ele puede morrer o que ele sufre de una enfermedade, que hoje puede tener una solución y vivir una vida boa y mejor. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Primero, ya ninguém puede trabalhar sozinho. Segundo, o trabalho do que você falou da força de vendas requiere de todo ese apoyo. Tercero, cada vez más él requiere de información y datos para entender qué es lo que necesita si un médico o quien va a prescribir. Entonces, y también los pagadores y todo el resto del sistema necesita datos. Y juntos tenemos la obligación de crear soluciones para dar acceso al paciente. ¿Sabe? En lugar de tener una guerra donde todo el mundo sabe que es lo típico de nuestra industria. No decimos, oye, mira, este producto salva vidas y mostramos aquí. Y entonces el pagador está diciendo, no, este cara puede pensar en su cabeza, veme eso para vender, yo tengo que cuidar orçamento. Y yo voy a cuidar orçamento. Sí, y el fornecedor dice, no, yo quiero hacer mi negocio para que mi hospital o lo que sea funcione lo mejor posible. Nós tenemos que juntar esas tres partes, entendiendo que el paciente está en el centro. Decir, oye, ¿cómo a gente logra que ese paciente tenga acceso, un mejor desfecho? Que você pagador o você regulamentador, você consiga entender y ver y no solo entender, tener mejores desfechos y entender dónde pupa y dónde
onde você pode pegar esses recursos e você, fornecedor, colaborar e todos juntos entenderem isso. Então, essa é a minha visão e isso é uma coisa que eu também aprendi no Brasil. Olha, o Brasil, pelo menos na MSD, tem uma tradição de parcerias de todo tipo, que são fantásticas para soluções que estão no centro do paciente, para que o paciente receba o produto que ele necessita ao custo que seja legal para todo mundo. Perfeito. Porque eu acho que é uma outra visão do que você falou, saber trabalhar em times, né? A indústria farmacêutica por muito tempo ficou em silos, né? Então a área médica era um silo, marketing era um silo, força de vendas era outro silo, e aí você vinha, acesso era outro silo, agora só, né? Porque é o que você falou, nós todos estamos trabalhando com um único objetivo, em prol de uma única coisa, né? Então acho muito legal você trazer esse ponto. Hugo, eu gosto de fazer um bate-bola rápido com meus convidados pra gente encerrar o bate-papo aqui, para saber tua opinião rápida sobre isso. Indústria farmacêutica em 2023. Trabalhar em acesso e inovação. O modelo de trabalho híbrido. Vino para ficar, continuamos aprendendo. Hugo, qual foi o último seriado que você maratonou? O que você gosta de assistir? Ok, o título em inglês é Extraordinary Attorney Woo, que é uma advogada extraordinária. Adorei essa série do Netflix porque é o lado humano da inclusão. Sim, ela é uma advogada que tem um grado de Asperger e você vê realmente o lado humano de quienes apoiam essas pessoas, inclusive um deles chega a se namorar, e como você tem que ajudar e entender, e outros que não, que continuam, sabe, sem mirar nada, porque o único que importa é a carreira competitiva. E por outro lado, o valor que essa menina ou essa advogada logra dar. É uma história muito humana e eu gosto desta combinação de história. E séries de advogados gosto, ainda que não fui nunca advogado. Maravilha. Qual é o livro? Nós estamos no finalzinho de 2022. Se a pessoa quer ler um livro agora no mês de dezembro, Hugo, o que você recomenda de livro para as pessoas? Sálvese quem possa, de Andrés Oppenheimer. Sim? Ele fala da automatização que a gente está vendo no trabalho em diversos países. E, sabe, fala de inteligência artificial, fala de toda esta tecnologia. E ele faz pronósticos a partir de ver em diversos países. Eu acho que é um livro muito interessante para quem quer entender os desafios, mas também as muitas oportunidades que cria essa nova era digital. Legal. Olha, gente, hoje eu conversei com o Hugo Nissenbaum, esse argentino que trouxe vários insights pra gente aqui. Hugo, queria desejar para você primeiramente boas festas, um ótimo 2023, agradecer a sua participação e terminar aqui com uma frase dele pro veículo Folha de São Paulo, que ele diz assim: ainda que eu venda remédio, eu acredito na prevenção e na vacina. Hugo, foi um prazer tê-lo aqui no Vioral. Não, o prazer foi meu, foi uma conversa muito legal. Um abraço a todos, bom Natal e bom Ano Novo, felizes festas. É isso aí, esse foi mais um episódio do Vioral, mas também foi o último dessa temporada, a 5ª temporada, a gente acabou. Não acredito, uma temporada super especial, batemos top 18 Brasil, 24% de novos ouvintes. Olha, eu tô muito feliz, eu só tenho a agradecer a todos vocês que nos acompanham há tanto tempo, os novos que começaram a acompanhar agora. Gente, vocês têm sugestões? Querem mandar alguma coisa? Escrevam pra gente no e-mail, no Instagram. Vocês têm todos os nossos contatos aí, tá bom? Muito obrigado, um 2023 maravilhoso para vocês, de muita saúde, de muitas realizações. É isso aí, gente, esse foi mais um episódio e o último dessa 5ª temporada. Então, até 2023 e eu fui! Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil. vioral.com.br, @vioral no Instagram, ou então envie um e-mail para vioralhealthcare@gmail.com. Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.